pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. E na videoaula de hoje nós vamos apontar para vocês os principais acidentes ósseos da una e do rádio, assim como nós estamos fazendo nas videoaulas do canal, que nós já falamos sobre o símbolo escapular. Eu já mencionei para vocês quais são os ossos pertencentes ao membro superior. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais acidentes dos ossos que estão localizados no antebraço, que é a una e o rádio. A una, ela é considerado um osso medial. Por quê? Se vocês analisarem de acordo com a posição anatômica, como vocês veem aqui, né? Então, o rádio e a una, eles são ossos preconizados do antebraço. Então, o rádio, como a anteninha do polegar, anteninha do polegar rádio. Então, na posição anatômica, né, que como aqui mostra na imagem, que é o indivíduo em pé, né, o olhar para o horizonte, os pés juntos, os membros superiores junto ao tronco, as palmas das mãos voltadas para frente. Sempre, tá? Quando vocês estiverem nessa situação, na prova ou na peça, numa prova prática, às vezes o professor pergunta, que osso que é esse? E como ele está localizado? Então, para você responder essa pergunta, você tem que primeiramente tentar, né, não decorar os conceitos da anatomia, e sim entender, porque a una, se vocês visualizarem aqui, ele está muito mais próximo ao plano sagital mediano do que o rádio, então é medial, tá? A una, tá? É ligada ao rádio por um largo fino, né, de tecido conjuntivo fibroso, chamado de membrana interóssea, que é essa membrana aqui, que faz a união entre os dois ossos, tá? A una, ela é considerada um osso longo, na qual ela tem característica na qual o comprimento é maior que a largura e a espessura, e além disso, o osso longo ele vai ter duas extremidades, né? A extremidade proximal, que vai ser chamada de epífise proximal, e a extremidade distal, né? Que vai ser chamada de epífise distal. E aqui no meio do osso é considerada a diáfise do osso, né? E essa membrana aqui interóssea, que ela é constituída de tecido conjuntivo fibroso, no tipo de articulações, tá? A gente tem um tipo de articulação fibrosa do tipo sindesmose, que preconiza que a quantidade de tecido conjuntivo fibroso aí interposto é maior em relativo ao do tipo sutura, que é também um tipo de articulação fibrosa que tem aqui no nosso canal sobre aula de articulações, tá? Então, essa membrana que vocês veem aqui, de tecido conjuntivo fibroso, é a membrana interóssea. E eu tentei separar para vocês os principais, né, acidentes ósseos, tá? Que vão estar situados tanto na epífise proximal e distal desses respectivos ossos, que é do rádio e da una, que vocês veem aqui, tá? Uma coisa bastante importante, vocês que estão trabalhando aí com a prática, ou com a imagem, ou com o modelo sintético, tá? Vocês têm que aprender também uma coisa muito importante que ajuda a identificação dos acidentes ósseos, verificar a vista anterior e a vista posterior. Isso é
de extrema importância, tá? Isso eu tô dando algumas dicas aqui durante as aulas do canal de como dar alguma dica aí para vocês, o que é vista anterior, o que é vista posterior, tá? Mas o ideal mesmo é que vocês analisem primeiramente as imagens, tanto de afros como essas daqui mesmo, retiradas da internet e tantas outras fontes, né, que nós temos hoje de pesquisa. Bem, além disso, essa membrana interóssea, ela vai permitir um leve movimento que vai ocorrer entre a una e o rádio, que vai estar ligado aí. Mais para frente a gente vai falar no movimento de pronação e supinação. Mas essa membrana, ela também vai estar interligada principalmente para inserção da musculatura profunda do antebraço. Bem, a una, né, ela tem, como eu disse para vocês, né, olha, a epífise proximal, a diáfase e a epífise distal. Aqui a gente tem uma vista anterior, aqui a gente tem uma vista posterior e a vista lateral da una. E aqui eu apontei aqui em cima, tá? Os principais acidentes ósseos que geralmente o professor pede em prova prática. É lógico que eu peguei essa foto da imagem da internet, que é relacionada à imagem do Atlas Sobota. Se vocês pegarem qualquer atlas de anatomia, vai ser uma pancada aí de informação. E geralmente o professor ele vai pedir essa exigência dos acidentes ósseos de acordo com a exigência do curso da área da saúde de vocês. E muito importante sempre, para vocês não se perderem na aula prática, é se basear no roteiro, tá? Que o seu professor exige para você estudar, certo? Porque senão vocês não podem se perder com excesso de informação que os atlas oferecem, tá? Então, aqui a gente tem, olha, a parte do olecrano, tá? Ó, do olecrano, que tá aqui. Aqui a gente vai ter a incisura troquear, aqui o processo coracoide. Então, o olecrano é a proeminência do cotovelo. O processo coronoide, que é esse aqui, é a projeção anterior que junto ao olecrano vai receber a tróclea do húmero, porque os ossos do antebraço vão colaborar aí para formar a articulação do cotovelo, chamado de húmero unar, tá? Então, aqui a gente também tem a incisura radial, o rádio, porque a gente tem um outro tipo de articulação sinovial que nós citaremos nas aulas aqui do curso, que é a articulação sinovial trocoide. Aqui, a cabeça do rádio ela vai se encaixar bem aqui, ó, na incisura radial, e vai fazer com que a gente tenha esse movimento aqui, ó, tá, ó, de rotação, tá, ó, rotação, tá, que vai dar um movimento de rotação lateral e rotação medial. Bem, aqui a una, tá, na epífise, então aqui a gente tem a incisura troclear, aqui na epífise proximal, né, que é essa parte aqui que vocês veem, tá, que é a grande área encurvada entre o olecrano e o processo coronoide, que vai formar parte da articulação do cotovelo. E aqui logo abaixo, tá, vocês vão enxergar aqui, ó, a tuberosidade da una. E na epífise distal, nós vamos ter a presença da cabeça da una e do processo estiloide da una, que é encontrado aí na epífise distal. Examinem bastante, tá, a posição dos ossos
em várias vistas, na vista anterior, posterior e lateral, tá? Isso é muito importante, porque, por exemplo, o olecno, ele é muito evidente na parte posterior, né? E a incisura troclear na vista anterior, por exemplo. Então, são detalhes que vocês podem estarem relacionando para vocês estarem identificando o que é anterior, o que é posterior, tá? Mas é de fundamental importância vocês verificarem a imagem junto, tá? De um atlas ou uma imagem, tá? Retirada de fonte segura. Então, aqui a gente tem a incisura radial, que tá aqui, né? Na qual a cabeça do radial vai se articular aí, tá? Que vai dar uma articulação sinovial trocoidea aí, tá? Chamada de uniaxial, de com este movimento que já tem aqui no canal, tá? E por fazer o único sentido do movimento de rotação lateral e medial. Bem, aqui, só para vou falar mais para frente, né, que o rádio, né, ele é um osso que lateral. Como aqui no esqueletinho aqui do lado, ó, como vocês podem ver, eles estão na posição anatômica, sempre em posição anatômica, tá? Então, ele é lateral em relação ao plano sagital mediano. Por quê? Se vocês repararem, ele fica mais afastado em relação ao plano sagital mediano, enquanto que a una ela vai ficar mais próximo ao plano sagital mediano. Então, aqui a gente tem, olha, o rádio, né? O rádio aqui e a una, né? Que nós acabamos de falar. Aqui a membrana interóssea, né? Aqui na vista posterior, ó, aqui a gente tem a una, aqui a gente tem o rádio, aqui, ó, aqui a gente tem o olecno, aqui a fossa troclear, o processo coracoide está aqui, né, ó. Aqui a cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio que nós vamos mencionar, e aqui o processo estiloide do rádio. Aqui é o olecno, como a gente falou. Aqui a gente tem o processo estiloide da una e a cabeça da una, tá? Então, aqui na epífise proximal do rádio, da mesma forma, eu mencionei aqui os principais, tá? Acidentes ósseos que a gente pode encontrar. Então, a cabeça do rádio é essa estrutura aqui, ó, cabeça do rádio, ó, cabeça do rádio, né? É a cabeça em forma de disco que vai se articular com o capítulo do úmero, tá? Como a gente já tem a videoaula de acidente ósseo do úmero, tá? Do capítulo do úmero, com a incisura radial da una, tá? Aqui a cabeça do rádio, aqui a tuberosidade radial, cabeça do rádio, tá? Que é uma vista anterior, posterior e lateral. Uma dica, ó, tuberosidade radial só é vista na vista anterior, na vista posterior não, ó, tá vendo? E aqui é a vista lateral, tá? Aqui eu coloquei novamente a una, tá? Para vocês compararem e ajudar a fixação melhor dos acidentes ósseos. Então, a una tá aqui, né? Que é um osso medial, como nós falamos. Então, aqui a gente tem a incisura troclear, o processo coracoide, o olecno, aqui a vista anterior, aqui a vista posterior, a cabeça, o processo estiloide da una, tá? Aqui o olecno, processo coracoide, processo estiloide da una, aqui a cabeça da una, né? Aqui numa vista lateral. Outra coisa que é interessante, né, na anatomia, às vezes o pessoal tem bastante dificuldade aí de fixação da nomenclatura. Às vezes é difícil mesmo, devido ao conteúdo de informações de nome no começo, ainda mais para vocês aí que estão chegando aí à graduação agora.
tá? Então não tem outra forma, tá, de você memorizar, a não ser assim, vendo bastante imagem, praticando em grupo, tá? Uma dica também que, embora não possa ser tão pertinente, mas se vocês puderem criar modelos anatômicos com algum material, seja massinha de modelar, massinha de biscuit, usar a criatividade de vocês, tá? Para tentar criar esse modelo e, junto com o Atlas, com uma imagem de uma fonte segura, vocês criarem esse modelo e estudar. Vocês vão ver que quanto mais vocês vão praticar, mais fácil vai ficar, né, a aprendizagem. Então aqui a gente tem, olha, né, a cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio, e aqui na epífise distal a gente tem o processo estiloide do rádio. E aqui novamente deixei as imagens da UNA para vocês. Bem, a articulação do cotovelo, nós vamos ter na aula de articulação sinovial. A gente já tem aqui as classificações das articulações sinoviais. A articulação do cotovelo do tipo Gimliman, tá? Dobradiça, ela é uniaxial, porque ela vai se movimentar em um único eixo de movimento, tá? Que vai executar movimento de flexão e extensão, tá? E a articulação do cotovelo, ela permite aí que o encontro entre a una e o rádio, tá? Que vai se articular, né? Com o úmero, né? Com a cabeça do rádio, com o capítulo do úmero e também onde a tróclea do úmero é recebida pela incisura troclear. Outra articulação também é a articulação rádio-unar. Essa articulação rádio-unar também é uma articulação sinovial, uniaxial, trocoide, uniaxial, que vai exercer um único eixo de movimento, que vai exercer rotação lateral e rotação medial. Essas maiores informações sobre as classificações das articulações vocês têm aqui no canal, na aula de classificações das articulações sinoviais. Aqui a articulação radionar, né, como eu disse para vocês também, né, aqui presente, que eu já falei para vocês agora. E além disso, na parte, vamos dizer assim, radionar distal, a gente tem a articulação radiocárpica ou articulação do punho, que vai estar relacionado aí com os ossos do carpo, como por exemplo, com o osso semilunar, o escafoide e o piramidal. Tá bom, pessoal? Essa era a videoaula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.